Olá, como vai? Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa semanal Questão de Ordem e hoje nós recebemos aqui no estúdio a deputada federal Ana Paula Leão, que é relatora da Subcomissão do Leite da Câmara dos Deputados, mineira de Uberlândia, defensora dessa nossa cadeia. Vamos aproveitar esse mês de junho, que é um mês dedicado ao leite, né, deputada? Exatamente, o leite precisa de muita ajuda ainda. E qual é o caminho do leite diante dessa dificuldade que a gente está passando já tem algum tempo? O caminho do leite era a gente cessar realmente as importações oriundas do Mercosul. Mas isso o governo não vai fazer, porque ele não quer fazer, né? Porque era só ele cumprir o termo de acordo do Mercosul, coisa que ele não quer fazer de jeito nenhum. E nós temos outro caminho, que é fazer políticas públicas voltadas para o leite, que é coisa que não existe há muito tempo. Quais políticas a senhora Né? citaria como importantes, deputada? Valorizar o produtor de leite com genética, dar capacitação. A gente tinha aí, até agora a gente lutou para conseguir até algumas coisas que a gente conseguiu no ano passado, mas que ainda não repercutiu positivamente do jeito que a gente esperava para a cadeia leiteira, que é o programa Mais Leite Saudável. Mas agora, com a MP que foi encaminhada ontem à noite, a gente acaba perdendo o Mais Leite Saudável, ele deixa de existir. Então, cada hora o governo apronta uma para a pecuária leiteira. A MP que a senhora se refere é essa que o governo tenta compensar aí a desoneração da folha, causando mais problemas para o agro. Esse é um tema que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Continuando na questão do leite, eu vi uma notícia de que teve um pequeno aumento, não sei se foi de 5%, alguma coisa. Isso compensa as perdas? Não, né? Não, ainda não. É muito pequeno, perto do que a gente já perdeu. Entendeu? Então, isso gradativamente a gente vai ter que ir reconquistando isso aos poucos. Não vai ser de uma hora para outra. E a gente precisa ter a certeza do que é, como é que é feito os cálculos, como a CPEA chega nos cálculos do preço dela, porque o cálculo do preço do leite pela CPEA ou outra tabela não representa, na realidade, o que o produtor sente lá no campo, lá na fazenda. Então, a gente precisa poder entender. Hoje, inclusive, teve um projeto de lei do deputado Daniel Agrobon, que eu relatei na comissão, mas infelizmente o governo pediu vistas nesse projeto, e ele tinha obrigatoriedade de que os laticínios e as empresas fornecerem ao produtor de leite o preço e todos os adicionais que entram aqui, porque o produtor de leite ele recebe um preço, mas recebe uns adicionais. É gordura, é CLL, tem um critério de adicionais. E a gente nunca sabe quanto é que a gente vai receber, né? Aquela velha história. É um absurdo a gente vender um produto hoje, receber daqui a 45 dias. Mas isso ainda acontece e, pelo visto, vai acontecer ainda por muito tempo. O agro é essa grande empresa a céu aberto, né? Não é só o leite, mas tudo. É um setor que o produtor vive sob insegurança climática, não tem seguro, não sabe por quanto vai vender, e a gente ainda continua nessa atividade. Não muitos, porque eu fiquei assustado com o número que o IBGE divulgou recentemente, de que nos últimos 10 anos, há uns 10 anos, eram mais ou menos 1.800.000 produtores de leite. Mais de 800 mil saíram da atividade. Já vem reduzindo bastante. Hoje a gente faz uma conta de que é 1.100.000 propriedades. Né? E nessas propriedades rurais você pode ter, porque a atividade leiteira ela não precisa de um grande espaço para a produção de leite. Então existem propriedades que têm de 3 a 4 CPF. Então, e as pessoas vêm sim deixando a profissão. Porque você não tem mais a sucessão familiar, ninguém quer ficar mais na roça. E essa é uma atividade que sustenta, eu sempre digo, sustenta a pequena propriedade, porque todo mês o produtor tinha um ganho. E ainda o ganho do bezerro, no final, como lucro, né? Exato. Agora, nem isso tá podendo mais, né? Porque como você não tem como pagar as despesas, ração, custo de produção, o preço do litro está quanto hoje, hein, deputada? Hoje está 2, lá na minha propriedade a gente está vendendo por R$ 2,09. Quanto é que a senhora gasta para produzir um litro de leite? Olha, uns R$ 3. Então aí isso que leva, por exemplo,
quem é grande ainda sustenta um pouco, mas quem é pequeno tem uma... É verdade. Aliás, principalmente o médio, né? O médio é que talvez quem produz entre 500 mil litros de leite, realmente fica difícil. É o que mais sofre, né? O pequeno e o médio. E é nisso que a gente tenta amenizar, trabalhar, porque o grande produtor de leite, ele vai se sustentar. Agora, o pequeno e o médio, se ele deixar a profissão, ou ele vai arrendar suas terras para cana, para soja, vai para a cidade, não tem o que fazer, vai ficar ali fazendo, bebendo ou qualquer outra coisa, que é a realidade do que acontece. O nosso leite hoje, ele está presente em 99% dos municípios. Se acabar, a gente vai ter município fantasma, porque a economia gira em torno da bacia leiteira. Agora, deputada, é incrível que a gente tenha chegado a esse ponto sendo quem somos, porque o Brasil hoje acho que é o quarto maior produtor de leite do mundo. A gente produz 34 bilhões de litros de leite. Quando a gente fala esses números, esses dados, a gente imagina, nossa, somos uma potência, por que estamos passando por isso, né? Pois é, isso é uma coisa que eu nunca consegui entender, porque o leite também é agro, né? Quando a gente fala do agro, todo mundo agro é grão, é soja, é milho, não sei o quê. Não, o leite também é agro. Ele é uma atividade da pecuária. Você fala de carne, todo mundo conversa. O leite é uma coisa assim, meio diferente. As pessoas não gostam muito, né, de falar. E a gente tem que ter alguém que lute por nós, alguém que brigue por nós, porque nós estamos no campo, estamos sofrendo. E hoje eu digo que quem produz leite, produz é por amor. Pois é, o Ministério do Desenvolvimento Agrário disse que estava com um programa para comprar leite dos pequenos proprietários, para merenda escolar, para ter uma relação mais próxima com o produtor de leite, que seria bom. Mas eu não tenho visto isso na prática. Não aconteceu nada. Inclusive, nas nossas questões do ano passado, onde a gente conversou muito com o governo se propôs a liberar crédito para as cooperativas. Isso não 700 vem milhões de reais acontecendo. não chegaram a Não, eu liberar? conversei com várias cooperativas lá em Uberlândia agora, essas últimas semanas, e esse dinheiro não chegou, Também o que é 700 entendeu? milhões de reais? O governo promete 700 milhões de reais para os Exatamente. produtores e 7 bi para comprar E arroz mais, quando não Walter, precisa. exatamente. E mais, Walter, o leite, ele, ele precisa de que fomente a nossa produção, entendeu? Que a gente tenha dentro do governo, que a gente tenha o Ministério ou da Agricultura, porque, na verdade, a gente não sabe se a gente pertence à agricultura ou desenvolvimento agrário, porque a gente não Ultimamente sabe eu acho para que é onde que a pesca gente de vai. recursos, né? Não? É verdade. É verdade, é meio complicado. Mas, assim, é uma atividade onde pequenos produtores vivem daquilo. As cidades, tem cidades com 1.000 e poucos. Minas tem 835 municípios, ou 54. É quase 20% do Brasil, né? Exatamente. E, assim, a gente tem cidade que a economia do município, ela gira em torno do leite, entendeu? Então, por exemplo, o meu leite abaixa, eu ia comprar na farmácia, eu compro, fico devendo, a farmácia que fica devendo para o fornecedor, e assim é um efeito dominó, sabe? E as pessoas não estão, o governo não está enxergando isso. E por pequenos produtores, que é a maioria do eleitorado do governo. A senhora acha que nós vamos caminhar para um setor extremamente concentrado, como se transformou, por exemplo, a laranja, a borracha? Vai ficar na mão de grandes apenas? Vai. Se as coisas continuarem, infelizmente, vai acontecer isso. E vai faltar leite no mercado. Isso é ruim, porque o leite não é só uma, vamos dizer assim, uma commodity como outra qualquer. Ele é um alimento, é o nosso primeiro alimento, né? Exatamente. Como ser humano. A gente toma lá o leite da mamãe, né? No peito da É o mãe. alimento mais saudável do mundo, né? É. É o leite. Então, E ele vai faltar. Infelizmente, se o governo não tomar providência, ele vai faltar. Hoje a gente tem grandes problemas, grandes desafios dentro da propriedade rural. Você não consegue mão de obra. Por quê? O leite ele te exige sábado, domingo, feriado, dia santo, noite, manhã, de madrugada. Não importa. Você não pode ficar sem tirar o leite. Você tem que tirar todos os dias. às vezes E duas você, vezes, né? exatamente, tem 3 gente, vezes até. exato, tem gente que tira 3 vezes, tem 3 tiradas. E assim, e isso você não acha mão de obra para isso. Aí quando você acha mão de obra,
vem o Ministério do Trabalho, arruma uma confusão retada, o povo não quer continuar mais nas roças. E com isso a gente perde. A gente perde a sucessão familiar, não existe mais sucessão familiar. As pessoas não querem, os nossos jovens hoje não querem. Eles querem sair, não, leite eu não quero saber, não vou mexer, porque eu não tenho vida, né? Porque você não tem vida. Se você vai casar teu filho e você é produtor de leite primeiro, você vai tirar o leite, para depois você ir casar o filho. E as pessoas não veem isso, entendeu? Então a gente não tem o valor que a gente merecia e deveria ter. Eu vou chamar um pequeno intervalo e eu volto aqui para continuar conversando com a deputada Ana Paula Leão, do Progressistas de Minas Gerais, ela que é relatora da Subcomissão de Leite da Câmara dos Deputados. É um instantinho só e a gente volta para falar sobre outros desafios do agro. Olá, gente, estamos de volta aqui com a deputada Ana Paula Leão, deputada federal do Progressistas de Minas Gerais, relatora da Subcomissão de Leite da Câmara dos Deputados. Esse mês de junho, como eu falei, é o mês que tem Grito do Leite, Dia Mundial do Leite, parece que foi criado agora um Dia Nacional do Leite também, Isso, né? mês que vem, né? Mês que vem é o 12, Dia Nacional né? do Leite, dia 12. E no dia 1º de junho agora foi o Dia Mundial do Leite. Agora, o presidente é sensível a criar uma data, mas é preciso que o governo seja sensível aos problemas que a senhora já disse, já relatou aqui. Mas eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre outros problemas do agro. Nesse momento que a gente está conversando, o Congresso está debruçado sobre um pacote de medidas do governo, MPs, que fazem a regulamentação da reforma tributária. A questão da desoneração da folha, a questão de isenção de importação de produtos até $50. Qual é o impacto disso no agro, deputada? O impacto é muito grande, tanto na soja, na carne e até no leite, né? Porque, de uma certa maneira, isso vai gerar uma confusão muito grande no agro. O PIS/COFINS, que na verdade é isso mesmo, essa Exatamente. retenção. É o PIS/COFINS. Que dentro do programa do leite, ele acaba com o programa Mais Leite Saudável, que era o único projeto que o governo tem para o produtor de leite. Acaba por quê, deputada? Assim? Acaba porque acaba o crédito presumido do PIS/COFINS. Zero. Então não tem mais como fazer. Porque os laticínios, as cooperativas, elas tinham crédito presumido do PIS/COFINS, investia 5% nos produtores, né? Isso é uma coisa que a gente tinha que rever já, concordo, mas agora não. Com essa MP que foi editada ontem, isso acaba definitivamente. Então, o programa Mais Leite Saudável, ele deixa de existir. E a gente, com ele, a gente tinha muita esperança de que a gente iria conseguir fazer com que a cadeia crescesse mais. Mas agora, dessa forma, vamos ver como é que vai ficar a medida provisória, né? Há uma comparação que o meu colega da Band, do Jornal da Band, fez dessa sanha arrecadatória do governo, que é um lobo mau com um porrete na mão, vai batendo assim nas pessoas e pegando o imposto, ou nos empresários, melhor dizendo, e colocando nessa cesta. Essa é uma política que é difícil, porque você abandona as questões fiscais, você só pensa em arrecadar, e ao mesmo tempo você não atrai investimento, porque o investidor só vem se tem segurança de que o Estado não está gastando mais do que arrecada. Então, até quando dura isso, deputada? A gente, do governo, né, atual, a gente não espera muita coisa, não. Eu acho que essa política arrecadatória ela vai continuar persistir nisso aí. É claro que o governo precisa arrecadar, mas eu digo assim, é que nós estamos diante de uma reforma tributária que era como objetivo simplificar, e ninguém era contra simplificar, mas acabamos caindo numa alíquota que é uma das maiores do mundo, 27%, em setores que já são muito sobretaxados. Exatamente. Eu votei contra a reforma tributária. Eu votei contra porque eu sou municipalista e os municípios perdem muito além do agro. E eu conversei com algumas pessoas, com alguns deputados, não, o agro não vai perder, depois a gente vê lá na frente. Mas existem leis que a gente vai aprovar por maioria simples, né? Então a gente não sabe como é que vai ser.
Hoje, a bancada do meu partido vai ter uma reunião para que a gente converse sobre a reforma tributária, sobre o que vem por aí, o que a gente pode esperar do que está chegando. Pelo Vamos menos ver como tem é que vai votos, ficar. né? Eu digo assim, pelo menos a oposição tem voto, a frente parlamentar conta com 300 deputados, que é o suficiente para Exato. poder barrar. E é assim que a coisa tenha E a gente caminhado, tem né? caminhado dessa forma, né. Agora é A desgastante, FPA né? é. Demora. Aham. A FPA aí na frente com o Pedro na presidência tem feito um excelente trabalho em plenário junto com os deputados e lutando bastante pela questão do agro. Acho que está, assim, mostrando mesmo a força do nosso agro dentro do Congresso. Nesse caso mesmo dessa medida para compensar a desoneração, só a cadeia produtiva da soja é mais de 6 bilhões de reais de Exato. perdas. Aham, A senhora exatamente. citou o leite no caso do O programa, leite, né? aham, que é o programa Mais Leite Saudável, que a gente perde literalmente. A soja e a carne, eu acho que são 2 Ah, também. bilhões. Aham. Exatamente. Agora, a senhora é de um estado que também sofre quando tem problemas climáticos, né? A gente Sim. acompanha tudo mais. O Rio Grande do Sul, nosso estado irmão, que a gente também tem trabalhado todos os dias aqui falando da tentativa deles de reconstruírem. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz que é consumido no Brasil, mas teve uma excelente safra. Mais que o ano passado. O Brasil está produzindo 10 milhões e meio de toneladas de arroz, que é o nosso consumo. Aí o governo anuncia a importação de 1 milhão de toneladas, tabelado a R$ 4,00, com a marca num saquinho de 2 quilos, em ano eleitoral. Para mim, isso é politicagem. A Justiça Eleitoral deveria atuar, que é o mínimo que se espera, porque num ano eleitoral, a lei eleitoral não permite isso se não tiver acontecido no ano anterior. Né, se o governo não tivesse esse programa no ano anterior, estaria tudo bem, se ele tivesse o programa. Como ele não tem, não pode. Agora, não precisamos adquirir arroz importado. Rio Grande do Sul tem, com outros estados também. E se isso persistir, você pode ter certeza que vai virar o segundo leite do país. É isso que eu ia comentar com a senhora, se a senhora via alguma semelhança entre as duas. Não, totalmente. Vejo uma semelhança muito próxima, muito perto. E principalmente o Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é os que estão mais próximos à fronteira. Então são os que mais estão sofrendo com tudo que está acontecendo com o leite. E agora com arroz no Rio Grande do Sul. E hoje me falaram também que já tem aí, já estão falando que o governo vai importar uva. Não sei ainda se procede. Feijão eu já ouvi falar. É, feijão também já ouvi E falar. tem feijão aqui em Irecê, tem feijão na Bahia. Agora, Exatamente. é difícil compreender essas situações, mas a CNA recorreu ao Supremo por meio de uma ação para impedir. Vamos ver, no momento que eu estou conversando com a deputada aqui, está previsto o primeiro leilão de arroz da Conab para compra de arroz, 300 mil toneladas de 1 milhão. Vamos torcer para que o ministro André Mendonça, que é o ministro que está com essa ação, seja sensível. Não E há, não há não outra libere, coisa, né. porque tudo vai parar no Supremo agora, né? Exatamente, tudo Então, vai para já o que eles vão Supremo. para o Supremo, o agro também vai para o Supremo, É, né? ué, tem que ir, né, tá todo mundo indo, vamos junto. E Deputado, assim, é muito triste a gente ver o que o Rio Grande do Sul está passando e ver que o governo está adquirindo arroz que não precisa adquirir, está fazendo uma politicagem desnecessária. A gente não faz política com a dor das pessoas, a gente faz política corretamente, sem mexer com 2 coisas que eu não faço política, aliás, uma é com saúde e principalmente com o sofrimento que o Rio Grande do Sul está passando. Então seria muito mais honesto, muito mais bonito do governo federal se ele ajudasse o nosso Rio Grande, né. deputada, daqui a poucos dias o governo vai lançar mais um plano Safra. Qual é a sua expectativa? Olha, eu depois que eu vi a notícia de que o presidente chamou o MST para participar, para ajudar a construir o Plano Safra, eu não tenho muita expectativa não, mas eu prefiro não ter e ser surpreendida com uma expectativa boa, do que eu ter uma expectativa boa e me decepcionar com ela. A questão do seguro rural, por exemplo, que é o setor briga todo ano, com pires na mão, para poder pedir recursos. Se o governo tivesse atendido às demandas no ano passado, talvez o estrago do Rio Grande do Sul fosse menor, porque os produtores teriam a cobertura de um seguro.
Qual a importância do seguro para um produtor Ele é rural? extremamente importante, porque exatamente por você não ter previsibilidade do clima, por exemplo, no sul de Minas Gerais, a gente sofre muito com geada. Então, geada vem e acaba com café, com cafezal. Geada vem e acaba com as outras culturas, Pastagens. pastagens, com tudo. E você faz o financiamento, vai ao banco, faz tudo direitinho, paga o seguro, mas na hora que o seguro tem que atuar mesmo, ele não acontece. Então, isso para mim é uma enganação, o governo tem que ter. Da mesma forma, Valteno, que eu acho que a gente, dentro da cadeia produtiva, tanto do leite quanto da carne, a gente tem que ter um programa de brucelose e um programa de tuberculose. E isso o governo tem que dar para os produtores, para os pequenos que seja, não para os grandes. Mas assim, fez o exame, deu positivo, o governo vai lá, aquela vaquinha, o porquinho vai ser incinerado, mas ele vai receber um recurso para ele comprar outro e continuar dentro da atividade dele. Entendeu? Então tem muita coisa para a gente trabalhando, muita coisa para a gente lutando, fazer um fundo mesmo, sabe, para socorrer o pequeno produtor quando ele precisar, que é o que ele mais precisa de socorro. É uma das reivindicações da CNA, um fundo catástrofe, Isso. para que a gente fique com enfim, calçado, né? Que a gente fala assim, né? Um fundo para a gente poder, em casos de adversidade, e a gente já repetiu aqui, que o agro é uma empresa a céu aberto, então a gente não sabe o que vai acontecer, até porque as mudanças climáticas estão aí. Exatamente. Então, assim, num lado a gente está com chuva em excesso, no outro com seca. Agora começa o inverno, a gente vai ver como é que vai virar o sul de Minas, como é que vai ser, né? Parte também de São Paulo, e por aí vai com a questão das geadas, que também acabam prejudicando e muito o agro de tudo enquanto é jeito. A gente fica aqui pensando como tratam mal as nossas vaquinhas, né? Remuneram mal o leite, remuneram mal a carne, né? Nós Exato. estamos aí com a arroba do boi praticamente congelada aí já tem um tempo. E eu acabei de saber aqui que nós temos mais um minuto para poder fazer as nossas considerações. Eu queria que a senhora aproveitasse esse tempo que resta para focar naquilo que a senhora tem como excelência, como produtora de leite, como relatora dessa subcomissão, o que é possível fazer. Não vamos nos desanimar. Mas, enfim, o dia do leite está chegando aí no Brasil. Eu sei que a senhora é uma voz ativa lá dentro. O que é necessário fazer de urgente mesmo? De urgente é o que eu te falei. A gente tem que cessar as importações. O governo diz que está esperando o antidumping que a CNA está fazendo, mas o antidumping demora. A CNA realmente está fazendo, mas ele é um processo demorado. E o governo está utilizando isso como uma válvula de escape para dar uma desculpa, entendeu? Porque é mais fácil eu dar uma desculpa do que eu não quero fazer, do que eu fazer cumprir o acordo que eu tenho assinado com o Mercosul, que era muito simples. O negócio tem que ser igual, a igualdade é a mesma. A Argentina subsidia o produtor de leite. A gente não quer subsídio. A gente não é a favor de subsídio. Nós queremos produzir em pé de igualdade. Que o governo nos dê essa oportunidade. É isso que a gente quer, entendeu? Trabalhar, ter dignidade, ter os nossos vizinhos, que todos eles fiquem super bem, super felizes. Isso é o que a gente deseja. E eu vou te contar uma coisa, eu sou muito teimosa e muito custosa, e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Eu vou citar aqui para encerrar essa entrevista com a senhora uma frase do professor Paulo Martins, da Embrapa Gado de Leite, que tem um lema: vacas e pessoas felizes. Exatamente, é o que a gente precisa. Deputada, obrigado por ter vindo aqui, muito tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com a senhora. Sempre que me chamar, eu venho. Tá certo. E eu agradeço a você que acompanhou de casa a entrevista com a deputada federal Ana Paula Leão, do Progressistas de Minas Gerais, que é relatora da Subcomissão de Leite da Câmara dos Deputados. E a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.